Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos analisar uma partida do ano de 1961, jogada entre o Bob Fischer, de brancas, e o Efim Geller, de negras. Bem, vamos ao trabalho. Bob Fischer começou com peão E4, Geller respondeu com peão E5, no que seguiu cavalo F3, atacando o peão de E5, cavalo C6, defendendo o peão, bispo A5, jogando a abertura Ruy Lopes, também conhecida como abertura espanhola, peão A6, atacando o bispo, bispo A4, peão D6, fortalecendo a defesa do peão de E5 e abrindo a diagonal para o desenvolvimento do bispo de casas brancas, roque, bispo G4, cravando o cavalo e peão H3. Atacando o bispo. Nessa posição, as negras têm duas principais continuações. Uma seria bispo por F3, no que seguiria bispo toma C6, cheque, peão toma C6, dama toma C6, com pequena vantagem para as brancas, em razão da vantagem no desenvolvimento e da estrutura de peões. E nessa posição você pode perceber que a estrutura das negras já contém algumas debilidades, algumas fraquezas em razão do peão isolado em A6 e dos peões dobrados na coluna C. Bem, a outra alternativa para as negras seria jogar bispo H5, que foi o jogado na partida. No que seguiu, peão C3, que é um lance típico na abertura Ruy Lopes. Esse movimento serve para apoiar o futuro avanço do peão de D para D4 e também para servir para liberar a casa C2 para o bispo se movimentar. As negras continuaram com dama F6 e, nesse momento, Bob Fischer precisou elaborar o seu plano de jogo. Por esse motivo, eu recomendo que você pause o vídeo e analise a posição sozinho, tentando desenvolver um plano para as brancas nessa posição. Retomando. Bem, na abertura, nós devemos cumprir 3 objetivos estratégicos: lutar pelo centro, desenvolver as peças e proteger o rei. E quando a gente olha para essa posição, a gente percebe que as negras movimentaram exclusivamente peças da ala da dama. E que também é muito fácil provocar danos à estrutura de peões das negras na ala da dama. Basta que as brancas capturem o cavalo em C6. E a gente também observa que o rei negro está no centro do tabuleiro. De modo que, se as brancas puderem danificar a estrutura de peões das negras e abrir o centro, abrindo linhas de ação das peças brancas contra o rei negro, é possível que surja uma posição vencedora. É muito provável que isso aconteça. E é fácil imaginar algum tipo de movimentação nesse sentido. Exemplo, torre para E1, jogando na coluna em que o rei está. O peão pode avançar para D4, liberando a casa D2, tanto para o bispo poder jogar nessa diagonal, na diagonal C1, H6, como liberando a casa para o cavalo de B, saltar para D2 e eventualmente para C4. Ou seja, as brancas têm como jogar de maneira que as negras sofram um ataque direto contra o seu rei. E é possível fazer isso dentro de alguns lances. Para vocês terem uma ideia, essa partida durou apenas 22 lances. Não foi uma partida longa. Ela pode ser inclusive classificada como uma miniatura. E essa posição que nós estamos agora é a posição chave na partida. O momento em que o Bob Fischer define o plano de jogo que será aplicado. E é com base nesse plano, um plano ofensivo, que ele vence a partida em apenas 22 lances. Então, vamos continuar. Nessa posição, o Bob Fischer jogou peão G4, em que as negras continuaram com bispo G6. Bob Fischer continua com peão
D4, abrindo a diagonal para o bispo de C1, liberando também a casa D2 para o cavalo de D1. As negras continuaram com bispo toma E4, colocando, portanto, 2 ataques sobre o cavalo de F3, que está defendido apenas pela dama. As brancas, então, respondem com cavalo de B, D2, colocando uma segunda defesa para o cavalo de F3 e atacando o bispo, que está em E4. As negras voltam com o bispo para G6 e Bob Fischer continua com bispo toma C6, cheque. As negras são obrigadas a responder com peão toma C6. Nessa posição, a gente já percebe que parte dos objetivos estratégicos das brancas foram alcançados. E aqui eu estou me referindo aos objetivos de ataque, os objetivos do plano que foi organizado. O cavalo de C6 foi eliminado, e aquela era uma peça que trabalhava como defensora do rei negro. E foram criadas fraquezas na estrutura de peões das negras. E além disso, os peões centrais já começaram a ser eliminados, abrindo linhas para que as peças brancas possam atuar com liberdade contra a posição negra. O Bob Fischer dá continuidade ao plano, jogando D toma E5. As negras são obrigadas a continuar com D por E5. Agora, mais um peão central é eliminado. E nessa posição, o Bob Fischer aplica um pequeno golpe tático. Então, recomendo que você pause o vídeo e calcule. Retomando. Nessa posição, Bob Fischer jogou cavalo toma E5. As negras não podem capturar o cavalo com a dama, em razão de torre E1, cravando a dama, ganhando material. Então, as negras continuaram com bispo D6. E o Bob Fischer respondeu com cavalo toma G6. Bem, nessa posição, as negras têm basicamente duas alternativas: capturar com a dama ou com o peão. A partida poderia seguir, por exemplo, com peão toma cavalo, cavalo E4, atacando a dama no bispo, aplicando um garfo. As negras jogariam, por exemplo, dama E5, e depois de cavalo toma D6 cheque, as negras seriam obrigadas a capturar de dama. Não podem capturar de peão, em razão do movimento torre E1, cravando a dama, ganhando material. A outra alternativa é jogar dama G6, que foi o movimento praticado durante o jogo. E as brancas continuaram com torre E1, cheque. Nessa posição, já é bastante difícil de se sustentar a defesa das negras. Observem que as brancas começam a ter diversas linhas abertas para a movimentação de suas peças. Por exemplo, o cavalo pode saltar para C4, o bispo terá a diagonal C1, H6 para se movimentar. A dama branca pode jogar tanto na coluna D, como na coluna E, como também na coluna B. De modo que a gente percebe a grande mobilidade das peças brancas, com grande poder de penetração na posição negra. As negras continuaram com rei F8. Bem, a gente percebe que as negras tiveram dificuldade em cumprir os objetivos estratégicos da abertura, que são lutar pelo centro, desenvolver as peças e proteger o rei. A proteção do rei negro foi destruída pelas peças brancas. As negras também não conseguiram se desenvolver de maneira efetiva e muito menos
exercer algum domínio sobre o centro. A partir dessa posição, o Bob Fischer vai iniciar os últimos movimentos da partida. Nós já estamos no lance 16 e a partida, como a gente já viu, tem só 20 e 23 lances. De modo que, se você quiser, você pode pausar esse vídeo e tentar organizar um plano final de ataque. Já não me refiro a um plano estratégico em linhas gerais, mas algo bem próximo de um plano tático, procurando identificar as operações concretas que as brancas devem realizar para encerrar o jogo dentro de poucos movimentos. Bob Fischer seguiu com cavalo C4, atacando o bispo de D6. As negras continuaram com H5. É evidente que, com esse movimento, as negras querem dar alguma função à torre da coluna H, que já não tem mais a possibilidade de entrar no jogo via roque, tendo vista que o rei negro já se movimentou. O Bob Fischer continua com cavalo toma D6, as negras jogam peão toma D6, e agora o Bob Fischer realiza um movimento muito importante para o encerramento do jogo. Pause o vídeo e tente descobrir. Nessa posição, Bob Fischer jogou bispo F4. Esse é um movimento que exerce duas funções. A primeira, que é mais evidente, é a de atacar o peão de D6. Agora as brancas colocam dois ataques contra esse peão. E uma outra função que esse bispo também vai desempenhar é a função defensiva, protegendo o rei branco do ataque das peças negras, das colunas G e H, fundamentalmente da dama e da torre negras. Nessa posição, as negras jogaram peão D5, o que constitui um erro tático estrondoso. Aqui, o computador já indica vantagem decisiva de 3 pontos para as brancas. Então, eu recomendo que você pause o vídeo e encontre o movimento correto. Nessa posição, as brancas jogaram dama D3. E agora nós temos 3 peças brancas desempenhando uma função ativa no tabuleiro. São 3 peças brancas que jogam de maneira coordenada contra um rei negro vulnerável. E as negras têm apenas a dama exercendo alguma função ativa no tabuleiro, ainda que de maneira bastante reduzida em razão da coordenação das peças brancas. A torre de H8 tem um papel muito reduzido nessa posição, ela pouco influencia, até mesmo em razão da presença do bispo de F4, que pode ajudar na defesa do rei branco. Nessa posição, as negras jogaram H, toma G4, e Bob Fischer fez um movimento que praticamente encerra a partida. Então eu recomendo que você pause o vídeo e calcule. Sempre que eu mostro essa posição para algum amigo, as pessoas sugerem o movimento dama D4, cheque, porque as negras teriam de necessariamente responder com cavalo B7, cavalo E7, o que seguiria dama por E7, cheque, rei G8, e as brancas conquistariam uma vantagem ainda maior em razão de terem uma peça a mais. Acontece que não foi esse o movimento praticado pelo Bob Fischer. Tem coisa melhor do que ganhar o cavalo. Bob Fischer jogou dama B7, explorando todo o potencial da coluna B e a vulnerabilidade da torre negra em A8. Além disso, quando Bob Fischer põe a sua dama na 7ª fileira, ele também exerce pressão, naturalmente, na própria 7ª fileira. E observe a perfeita coordenação entre as peças brancas. A própria torre de A1
pode entrar em jogo a qualquer momento. E as negras têm grande dificuldade de lidar com isso. São pelo menos 3 peças, a dama, o bispo e a torre de E1, e em potencial, a torre de A1. As negras continuaram com G, toma, H3, cheque. Bob Fischer continuou com bispo G3, exercendo, portanto, a função defensiva do bispo. As negras agora têm a torre atacada, elas precisam fazer alguma coisa. Elas jogam torre D8. E agora, Bob Fischer praticamente encerra a partida. Então, pause o vídeo e descubra esse lance. Nessa posição, as brancas jogaram dama B4, cheque. E é claro, as negras só podem jogar cavalo E7. As brancas continuaram com dama toma E7, cheque. E também ataque à torre, é um garfo. E nessa posição, as negras abandonaram. Porque, afinal de contas, além de perderem um cavalo, elas também vão perder a torre. E ficaram, portanto, com 2 peças a menos. Uma torre e um bispo. Eu quero retornar a uma posição muito importante nessa partida, que foi justamente naquele momento em que o Bob Fischer precisou definir qual plano de jogo seria empregado. E, para isso, ele fez uma consideração estratégica muito profunda. A gente percebe que foi com base nesse plano em que ele realizou todas as operações da partida, justamente no momento em que ele jogou peão G4, aproveitando a centralização do rei negro, a potencial, no caso concreto, debilidade da estrutura de peões negras e a vantagem em desenvolvimento que foi alcançada pelas brancas. Essa vantagem estratégica, ela se expressou concretamente, em especial, nessa posição, em que Bob Fischer jogou torre E1, colocando mais uma peça em jogo, e nessa situação, vou só apagar aqui as setas, algumas delas para facilitar a nossa visualização. Nessa posição, o alcance das peças brancas foi muito ampliado. Observe que, com exceção da torre de A1, todas as peças brancas podem se movimentar em, no máximo, 2 movimentos. E aqui eu estou me referindo em especial ao bispo, porque ele depende da movimentação do cavalo. A torre já exerce uma função ativa no tabuleiro. A dama branca, ela pode ser movimentada para diversas casas importantes, para explorar a vulnerabilidade na estrutura de peões na ala da dama. Ela também pode ser movimentada com grande facilidade para a ala do rei, seja na coluna E, seja na própria diagonal que ela alcança a partir de F3, por exemplo. Na partida, ela jogou pela diagonal, jogou pela coluna B, avançando até B7. E, em seguida, Bob Fischer jogou cavalo C4. E quando ele realiza a captura em D6, a gente tem uma situação extremamente favorável para as brancas. Observem que as brancas passam a operar no tabuleiro com 3 peças, contra, fundamentalmente, apenas uma das negras. E o xadrez, enfim, o xadrez é inspirado numa batalha. Uma guerra é uma atividade de equipe. A gente vai ter, fundamentalmente, o bispo, a dama e a torre atuando de maneira coordenada como uma equipe, jogando apenas contra a dama negra. Então a vantagem posicional das brancas, rapidamente ela vai se converter numa vantagem concreta, uma vantagem material, em razão dessa superioridade posicional que permite que as brancas ataquem com muito mais efetividade, o que leva à vitória das brancas em razão da conquista de grande material. Bem, encerramos o vídeo. Forte abraço.